CBN Agro, com Éder Campos. Fica arrepiado. Todos os sábados eu fico arrepiado aqui no programa com essa música, viu? Não tem como não ficar emocionado com essa música. A gente que vive do setor, que vive do agronegócio. Não tem como, não é? Jorge Camargo, Nelore Birigui, bom dia para você, tudo bem? Nosso convidado de hoje. Bom dia, Éder. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com o Éder nesse programa que a gente acompanha. E é muito bacana começar o programa escutando essa música que retrata a nossa vida. Com certeza. Conosco também o Tadeu Lemos, da Pro Imagem Melhoramento Genético de Animais. Bom dia, tá bom? Bom dia, Éder. Bom dia aos seus ouvintes, né? E são muitos, hein? Com certeza que não. É uma bela audiência essa sua. Mas estamos aí para, né, numa data festiva para a Pro Imagem, para Nelore Birigui, né? Hoje com o lançamento da carne, né? Coroando esse trabalho que fizemos nesses últimos 4 anos. Bacana, muito bem. Bom, neste momento estamos também transmitindo ao vivo essa entrevista na Rede Mundial de Computadores, através do YouTube e também do nosso Facebook, nosso perfil que você confere. Acesse facebook.com/CBN Campo Grande e curta nossa fanpage. Fique ligado em nossas redes sociais. Acesse o Instagram, @CBN Campo Grande. Legal. E se você também quer participar do programa, eu convido você para enviar o seu WhatsApp. 679-9932-3500. Legal. Comigo mais uma vez, Valdir Nunes. Bom dia, tudo bem? Tudo tranquilo? E a minha pupila Giovana Dalzacker, a nova voz do agro aqui da Rádio CBN Campo Grande. Muito bem, a gente hoje vai falar sobre a carne macia que você, dona de casa, que você, consumidor, encontra aí na sua mesa, mas não sabe por que a carne é macia, né? Existem fatores que fazem com que a carne tenha maciez. E porque às vezes a dona de casa vai no supermercado, numa casa de carnes, compra uma carne num dia muito boa, muito macia, muito suculenta. No outro dia volta, a carne está dura. E aí, Tadeu? Isso acontece, né? É muito comum isso acontecer. Né? Acontece isso devido a algumas linhagens, né, que vão ter realmente a carne mais dura, outras macia. Então, dentro desse nosso trabalho, a gente já visualizou isso. Nós conhecemos as linhagens que produzem melhor maciez e fazemos uso desse tipo. E também o marmoreio, né, que está fixado no rebanho, não que ele dê a maciez, mas está muito ligado a paladar, mas a sensação de maciez, que é essa gordura entremeada na carne e que faz muito bem para a gente. Olha, lembrando que a gente fala não só para o pecuarista, né, agricultor, pecuarista, mas também a gente conversa com o homem urbano, com a mulher urbana, né, que consomem os produtos do agronegócio. Quando você fala em linhagens, né, que tem gen para melhor maciez, você está falando em linhagem de raças, né? Primeiro, vamos falar um pouquinho sobre raças bovinas. A maciez também, ela se difere por conta das raças, certo? Temos raças que têm uma característica de carne mais macia e outras que não, né? Perfeito. Normalmente, você vai ter isso por raça. Agora, quando eu digo linhagem, é porque nós estamos tratando da raça Nelore, que é o nosso foco de trabalho. De hoje, isso. É com o Nelore, isso. E dentro do Nelore são as linhagens, quer dizer, dentro de uma mesma raça, você tem várias linhagens que compõem essa raça, várias famílias, né? Então... Vamos trazer isso para o mais simples, Jorge, para a gente poder entender um pouquinho mais. Vamos pegar, por exemplo, o ser humano. Você tem pessoas que, numa linhagem de família, tem pessoas mais altas, outras tem pessoas mais baixas. Logo, se eu trabalho uma relação com essas pessoas, familiar, de colocar pessoas também na mesma estatura, logo terei pessoas sempre altas. A gente vê na Alemanha, por exemplo, como os alemães são altos, né? E vê os pigmeus como são baixos lá na África, né? Ou seja, isso tudo está ligado à genética, certo, Tadeu?
Perfeito, isso é genética pura, né? Com suas herdabilidades, né? E essa herdabilidade, por essas características, são muito altas. Inclusive a de marmoreio, que nós conseguimos em 2, 3 gerações fixar isso dentro de um rebanho. E a da maciez também, tá? Então isso é muito rápido, os ganhos são rápidos. Maravilha. Bom, hoje o Nelore Birigui, o Jorge está conosco aqui, o Jorge Camargo, que é do Nelore Birigui, embora tenha o nome da cidade de Birigui, a fazenda fica aqui no Mato Grosso do Sul, né, Jorge? O nome Nelore Birigui é só uma homenagem à cidade que eu nasci, minha família é toda de Birigui, mas na verdade nós estamos ali em Bela Vista, na fronteira, uma região de pecuária, e estamos desenvolvendo esse projeto de seleção todo baseado em cima de ultrassonografia de carcaça. Legal, vamos falar sobre esse assunto também. O que é a ultrassonografia de carcaça, né, nos animais, na pecuária, e como isso melhora, né, a qualidade da carne que a gente consome. Vamos falar mais da fazenda. Então, esse projeto nasceu, como o Tadeu falou, começamos lá 4 anos atrás, passamos o ultrassom no rebanho, identificamos que tinha animais de qualidade altíssima. Dentro do rebanho mesmo? Todo o Nelore, isso. A nossa seleção é toda intra-rebanho. E a partir disso, partimos por um processo de transferências de embrião. Que nem o Tadeu falou, identificou os animais que tinham qualidade de carne, e dentro da qualidade de carne, maciez e marmoreio, e pegamos 10% das fêmeas da prateleira de cima e reproduzimos elas em escala acelerada através da fertilização in vitro. E com isso a gente consegue multiplicar esses animais que têm características de carne de qualidade e produção. Uhum. Sempre lembrando que na carne de qualidade é a maciez e o marmoreio. Bom, por muito tempo o zebu foi penalizado, e aí quando eu digo zebu é a espécie zebuína. E na espécie zebuína estão o Nelore, né, o Guzerá, o Gir. São várias. São várias, né? Tabapuã, Brahman, são várias raças. Mas o Nelore é a principal raça do Brasil. Cerca de 80% do rebanho brasileiro, que está na casa de 200 milhões de cabeças, 80% desse rebanho é Nelore. Perfeitamente, é Nelore. Até só para complementar a sua colocação, o zebuíno é todo aquele bicho que a gente vê que tem cupim. É verdade. Né? Então sempre o zebuíno tem cupim. E os taurinos, bichos sem cupim. Por isso que ninguém vai comer um cupim de um Angus, né? Não tem como. Não tem como. Não tem como. E quem gosta do cupim sabe, só vai encontrar no zebu, né? Exatamente. E é o que a gente preconizou, porque o trabalho, na verdade, o Nelore, como ele é muito bom paladar, porém tem essas linhagens mais duras, né? Mais de consistência, né? Mais... Talvez, Tadeu, acho que nunca havia sido feito no Brasil um trabalho como vem sendo feito nos últimos anos, selecionando indivíduos que tivessem ou que tenham essas características, né? Na verdade, o rebanho, quando chegou no Brasil, o Nelore, quando foi formado, ele foi formado de maneira aleatória e nem tinha tecnologia para isso, né, quando o Nelore veio para o Brasil, né? A evolução, através das técnicas, da pesquisa, foram ganhando corpo a partir da década de 50, 60, talvez, é isso, não? Perfeito. Desde essa época. Agora, com a ultrassonografia específica, que é o que nós utilizamos hoje, em 95 que começou esse trabalho no Angus americano. Tá? E nós tivemos a oportunidade de conhecer. 24 anos também. Apenas. Isso, faz bem pouco tempo. Uhum. E para você ver, o gráfico de melhoramento dentro do Angus é vertiginoso. E nós fizemos isso dentro do Nelore, né? Ajustamos para o Nelore. Sabemos do paladar do Nelore, que é infinitamente melhor, né? Um animal a pasto, e muito melhor do que essas outras raças. E nós precisávamos agregar marmoreio e maciez. Isso já o rebanho brasileiro, baseado no Nelore, já está conseguindo, né? Essa semana nós fizemos uma degustação. Por sinal, tem degustação hoje, Jorge? Tem. Estamos convidando o pessoal para ter uma degustação na Big Beef, na Avenida Mato Grosso. Será o lançamento oficial do Nelore Birigui no mercado. Você vai colocar a carne do Nelore Birigui aqui no Big Beef? Isso, já está à disposição, já está à venda, já está na gôndola. Isso quer dizer que eu posso chegar agora lá no Big Beef e falar assim, olha, eu quero carne de Nelore Birigui. Posso fazer isso agora?
Pode fazer, nesse exato momento. Opa, que maravilha. Vamos encerrar a entrevista e vamos para lá. Vamos, Valdir. Depois do meio-dia, né, Valdir? Não, interessante isso, porque eu me lembro que um amigo morou na França, inclusive ele fez veterinário e zootecnia, fez veterinário no Brasil, acho que zootecnia na França ou ao contrário. E ele morou um tempo lá. Você também, né, Valdir? Morou na França, né? E para comprar carne, ele dizia o seguinte, ele chegava numa boutique de carnes e a carne não estava à disposição. Ele fazia uma encomenda dessa carne que chegaria alguns dias depois. E quando nós passamos a falar em avaliação de carcaça, em classificação de carcaças, nós começamos a entender no Brasil também a necessidade de melhorar geneticamente as raças para que a gente pudesse ter isso que o consumidor busca, né? Sabor, maciez em especial. Mas um desejo que eu tenho é de chegar ainda nas gôndolas do supermercado ou dos açougues especializados e pedir uma carne específica de uma raça ou um corte específico de uma raça. Idade, por exemplo, sexo do animal, né? Se é macho ou se é fêmea, se é Nelore, se é Angus, ou se é Hereford, ou se é Braford. Inclusive teremos isso em breve aqui também, viu? Já tem uma casa de carnes aí apontando que em breve teremos, né, esse tipo de escolha por parte do consumidor. Mas eu acho que nós temos que levar o consumidor a entender como escolher a carne, né? Baseado na raça, baseado na idade do animal e no sexo do animal. Será que é fácil a gente vencer ou evoluir para essa etapa, Jorge? Éder, é um caminho um pouco difícil de percorrer. Mas só que ele está acontecendo. Os primeiros degraus já aconteceram, estamos andando, e eu acho que a coisa é nessa direção. Vai acontecer, essas carnes vão estar identificadas, que animal que é, que raça que é, mas acho que o caminho é esse. Eu sou vice na Argentina, viu, Tadeu? Estava na Argentina e lá tem um projeto chamado Pampa Mia, e nós vamos comer uma carne num restaurante, vem uma bandeirinha em cima, e essa bandeirinha tem um código QR, né? QR Code. Você vai com seu celular, aponta o QR Code, ele abre para você todas as informações do animal, todas do animal, da fazenda e do criador. Fantástico, né? Isso aí é o rastreamento, né? A carne vai chegar na nossa gôndola, na nossa cozinha, ser totalmente rastreada, tá? E isso já existe nos Estados Unidos, inclusive por raça. Você entra numa gôndola e escolhe se você quer uma raça ou outra, ou é Angus, ou é Cimental, ou é Limousin, lá tem tudo isso. E a outra parte que é essa que você comentou, que é o rastreamento do indivíduo. Então você vai ter a informação exata do que você está consumindo. Esse rastreamento é importante para o mercado? Está totalmente ligado à segurança alimentar, né? Você saber o que você está ingerindo, como, né, você adquiriu isso, de onde veio, a parte sanitária, né, fundamental. Então você vai ter todo esse tipo de informação. Maravilha. Bom, a partir de hoje, então, na rede Big Beef, o Nelore Birigui tem a sua carne colocada na gôndola. Posso passar lá hoje já comprar? Pode. O que tem de cortes lá? Picanha? Tem picanha, que é a carne mais, talvez, tem, mas mais desejada pelas pessoas? Mas a gente gostaria que o pessoal experimentasse os cortes de dianteiro. Prime rib, ancho, short rib. Que o animal de qualidade, Éder, não é só picanha. Porque criou-se estigma, né? Que carne boa é picanha, mas não, né? Não. A gente diz que é o seguinte, você tem um boi de primeira e um boi de segunda. A gente não julga carne de primeira e carne de segunda, como é. Né? Isso acabou. Um animal de primeira, ele vai ter carne de primeira. E sempre carne de primeira. Todas as peças. Aí, cada carne, você vai ter a forma mais adequada de preparar. Agora, na verdade, o dianteiro, o paladar dele realmente é diferente do traseiro. Por quê, João? Né? Tadeu? Porque ele trabalha menos, né, na musculatura. Né? Entendi. Então, é uma carne realmente, depois que você habitua, aliás, você come, que normalmente no Brasil todo mundo faz a carne do dianteiro de panela, que é a 100, né, o shoulder que a gente fala, mas não, quando você faz ela no assado, você dificilmente troca por uma picanha. Inclusive, em casa, é raridade entrar uma picanha. É só dianteiro. Dianteiro.
Quais são os fatores externos que influenciam diretamente na qualidade da carne, Tadeu? Então, além da genética, que a gente está tratando disso hoje aqui, né? Não, perfeito. Agora, uma das coisas que mais interfere é o tipo de alimentação. A nutrição do gado. Nutrição. Então, por exemplo, lá no Nelore Birigui, a gente faz muito isso a pasto, que o animal que está habituado só que a gente fala de pasto, né? Ele é outro paladar, completamente diferente de um animal que fica confinado. Então, na verdade, ele é levado a um trato, né, com ração, mas 90 dias final e só base de milho. Não entra outros componentes, tipo de algodão, essas coisas. Caroço de algodão, torta de algodão. Nossa, né? Isso aí é um desastre para paladar de carne. Então é totalmente a campo e isso faz uma diferença no paladar. Mas como nós vamos vencer? E aí fica para vocês dois essa pergunta. Como vamos vencer essa barreira da necessidade de cada vez mais confinar animais, uma vez que temos redução de área no Brasil, que são destinadas a outras culturas, e aumento de população mundial e demanda mundial por proteína? Como que a gente vai vencer essa questão da qualidade da carne, do sabor da carne, se há uma tendência de maior confinamento? Mas, o Éder, o confinamento não é proibido. Ele tem que ser curto e com 85% de milho, que é a matéria-prima nobre, isso não interfere. Curto quanto tempo? 100 dias. Então, máximo. O animal passa a vida toda no pasto, para terminar só 100 dias, não deixa sabor, não deixa nenhum tipo de... Não deixa nada. De percepção na carne. Depende do tipo de alimentação. Agora, nós estamos falando de 2 produtos também. Um deles seria o commodity, que requer essa agilidade, tá certo? E na terminação dos animais, e esse commodity vai estar na gôndola normal, tá certo? É a carne normal. Isso aqui, por exemplo, do Nelore Birigui, que é focado em genética. É uma carne gourmet, diferente. Exatamente, completamente diferente, é outro nível, a diferenciação é muito grande. Inclusive, na verdade, tudo está mudando, né? Você pega cerveja, por exemplo. Cerveja, nós temos uma cerveja de indústria, né? Essa é a commodity. E aquela cerveja artesanal é a gourmet, aquela para degustar. Do mesmo modo, está acontecendo isso com outros alimentos. Exemplo é a carne bovina, que a gente tem hoje, a carne bovina gourmet. São produtos diferenciados, porque os animais são criados e recriados de maneira diferenciada, o que confere melhor qualidade e sabor à carne. Bom, é isso aí. Depois do intervalo comercial, nós vamos falar de um tema que é uma ruptura, né, dentro da pecuária brasileira, que é uma grande mudança, né, uma grande mudança de comportamento, de conceito nos animais. É um tema muito importante, onde o Nelore Birigui está conseguindo reduzir a ossatura dos seus animais. É um tema muito interessante. Então fica ligado aí, daqui a pouquinho eu volto. Nelore Birigui está conseguindo reduzir o volume de ossatura, é isso, Tadeu? Isso. É fácil o osso suficiente para carregar aquele peso daquele animal. Então, e produzir mais carne. No lugar do osso, acrescentar. Não conta agora. Daqui a pouquinho. Depois do intervalo comercial, eu volto com o Tadeu Lemos, né, da Proimagem e Melhoramento, né, e também com o Jorge Camargo, do Nelore Birigui, que a partir de hoje, né, já coloca o seu produto, a sua carne gourmet, na rede de carnes Big Beef, tá certo? Tem uma degustação logo mais aqui na Mato Grosso. Isso. Não vai dar para quem quer, hein? Depois dessa entrevista. 8h23, eu volto já. De volta com o CBN Agro deste sábado, dia 23 de novembro de 2019. Valdir, sabia que este mês agora, finalzinho de novembro, começo de dezembro, CBN Agro 2 anos? 2 anos de CBN Agro, hein? Vamos cortar bolo semana que vem aqui, viu? 2 anos de CBN Agro na Rádio CBN. Agradecer aquelas pessoas que nos acompanham durante esse tempo todo. O trabalho desde o início sempre foi o de reforçar, né, o segmento, o setor rural, a importância dele, como ele contribui para a sociedade, como ele tem impacto direto na economia, né, na vida das pessoas. E por isso os temas que nós sempre trouxemos aqui foi de maneira a aproximar o campo da cidade, cada vez mais pontuar o cidadão urbano da importância do setor rural, pelo fato de que o setor rural que produz alimento que coloca na mesa do cidadão,
que põe o algodão, que põe na roupa, que põe o couro no sapato, como é importante o setor rural. Então, essa interação, esse entendimento do setor rural com o setor urbano é muito importante. Aí tem gente que fala o seguinte, mas eu sou vegano, não tem problema, gente. Pode ser vegano, ninguém é contra ninguém aqui. Né? Mas lembre-se que ainda assim, né, o alface, né, a abobrinha, é tudo que quem tem por ideologia consumir outro tipo de alimento, que não a carne, que é o assunto de hoje, também vem do agronegócio, tá certo? Então a gente não pode ser tão xiita, né, tão agressivo, quanto à escolha de cada um, né, Tadeu? Perfeitamente. Você é carnívoro ou não? Totalmente. Eu também sou, viu? Eu não consigo passar um dia, né, no almoço ou no jantar sem ter uma proteína, viu? Uma proteína animal, né? Eu falo vermelha, mas frango, peixe também, porco também, né? Suíno também está na minha dieta. Por sinal, eu adoro um suíno, viu? Não. Então, eu costumo dizer que a minha parte verde, o animal faz por mim. Com certeza. Com certeza. O Tadeu, fala um pouquinho, Jorge, perdão, falar um pouquinho do trabalho do Birigui novamente, sobre essa questão da diminuição da ossatura do Nelore. É uma quebra de paradigma, né? Quando a gente fala e às vezes assusta, em especial o setor rural, o pecuarista. Mas como assim está reduzindo a quantidade de osso? Gostaria que vocês explicassem isso de maneira mais específica, né? Mais clara. O Éder, acontece o seguinte, o trabalho nosso na Birigui, ele é um trabalho que visa um animal equilibrado. Esse animal ele tem que ser precoce, tem que ser produtivo, um animal que ganhe peso. Tanto exemplo desse animal que está, desse abate que está sendo disponibilizado hoje na Big Beef, são animais de 2 anos com 23 arrobas, o que mostra o trabalho equilibrado do Nelore Birigui e com qualidade de carne excepcional. E dentro dessa qualidade desse animal equilibrado, a gente trabalha na direção de ter uma proporção maior de carne na mesma carcaça, o que a gente chama de tira-osso. E como é um assunto bem técnico, eu gostaria que o Tadeu, que é o melhorista que nos assiste da ProImagem, que explanasse para a gente. É porque isso aí é uma questão de cultura, né? No Brasil, desenvolveu-se a cultura de animal de pista e, com isso, os animais tinham que pesar muito, ou seja, como se chama no campo, a estrutura. O animal tem que ter muito boa estrutura para carregar aquele peso. E fazíamos touros de 1.400 quilos, 1.300 quilos, inclusive participei dessa construção. Então, o que nos deixou muito tranquilo na mudança, porque já fomos a um lado e estamos do outro. E então, com essa estrutura que nós tiramos da própria construção, né, da construção de engenharia. Você não constrói uma estrutura de 10 andares para fazer só um andar. Encarece isso tudo. Então, fazer as coisas na devida proporção. Tá? Então, você coloca a ossatura que vai carregar animais dentro do que nós preconizamos, 700 quilos, 650 para abate. E os touros a campo, 800, 850 quilos, não mais que isso. Você aumenta, então, a estrutura do animal? Não, diminuímos a estrutura óssea. Então, a estrutura óssea... E trocamos por carne. Mas aumenta a musculatura, carne. Mas muito, e bastante. Muito, e o ganho de peso é muito maior. Nesse tipo de animal, o ganho de peso é maior do que no outro. Daqui a pouquinho você vai explicar como que isso é feito, né? Através de melhoramento genético dos animais, encontrando animais que têm características e aí multiplicando esses animais, ou fazendo alguma interferência no corpo do animal, geneticamente do animal. Só para a gente poder entender essa questão detalhada, porque é um avanço, porque isso está ligado diretamente à questão da rentabilidade econômica do produtor, já que o que se consome no animal é mais... o que se paga pelo animal, na verdade, é a carcaça, né? Os miúdos não recebem por ele, não recebem pelo osso, não recebem pelo couro, né? Mas recebe sim pela carne do animal. Ou seja, então, quanto mais volume for colocado, para o pecuarista é mais interessante. Foi justamente nesse viés que vocês passaram então a trabalhar, aumentando musculatura para que o produtor tivesse mais rentabilidade. Muito bem, bom, nós vamos agora para o repórter CBN ficar informado das principais informações do Brasil e do mundo, né? Direto agora de São Paulo, com as informações lá da nossa central na capital paulista.
CBN Agro, com Éder Campos. CBN Agro Entrevista. 8 horas mais 34 minutos em Campo Grande. Nós voltamos com a nossa entrevista falando sobre carne de qualidade. Na verdade, esse tem sido um tema que eu tenho abordado muito aqui, porque talvez o produto mais conhecido ou mais discutido, mais falado, né, fora do campo é a carne, né? Acho que esse é o tema que todo mundo aborda quando vai para o supermercado, quando vai se reunir, porque ninguém fala assim, vamos lá em casa comer, fazer um churrasco de arroz. Não tem jeito, um churrasco de feijão, de chuchu. Não, churrasco tem que ser de carne, né? Talvez por isso esse é o tema mais contundente que nós temos. E mesmo porque também o Brasil é o maior exportador de carne bovina do mundo. O Mato Grosso do Sul tem o 5º maior rebanho bovino do mundo, o primeiro em qualidade, para quem não sabe. O Mato Grosso tem o maior rebanho bovino do país, quase 30 milhões de cabeças. O Mato Grosso do Sul já teve no primeiro posto, depois segundo posto, agora caiu aí para 4º lugar, mas tudo bem. Mas no que se refere a melhoramento genético, a técnicas de melhoramento, qualidade da carne, Mato Grosso do Sul ainda dá um grande exemplo, né? Bom, falar um pouquinho sobre essa questão da ossatura, ainda voltamos a esse tema. Né? Esse trabalho é inédito, né? Ninguém fez isso até o momento, a não ser você, né, Tadeu? Então, existem quem mais faça uso da ultrassonografia. Só um minutinho que você... Isso. Agora para falar. Da ultrassonografia, né? Mas assim, que direcionou todo o trabalho em cima do ultrassom, realmente nós fazemos isso. Porque nós usamos todas essas mensurações, são equalizadas dentro de uma fórmula que a ProImagem desenvolveu, em percentuais para cada característica, e isso é aplicado no rebanho, né? Então, com isso, a gente consegue uma uniformidade de um padrão dentro do rebanho. Exclui-se as pontas, né? Então, ele vem com todas elas balanceadas. Menos osso, que é o fundamental para a gente. Dentro daquilo que você estava colocando, o osso, o crescimento ósseo demanda muita energia, muita comida. Então, se o animal para de crescer osso mais novo, 14, 15 meses, ele vai desenvolver as outras coisas que ele já tem, ele já nasce com a musculatura. Até para compensar o osso, né? Porque a musculatura tem que fortalecer e crescer para compensar o osso, né? A estrutura para o indivíduo ficar em pé. Como que vocês conseguiram diminuir essa ossatura? Então, essa é uma relação que a gente tem de peso com a área de olho de lombo, que é mensurado em centímetro quadrado. Então, quanto mais centímetro quadrado ele tiver dentro de um determinado peso, se a gente trabalhar com a base de peso fixo, maior essa relação que a gente chama AOL-100, ou seja, centímetros quadrados a mais para cada 100 quilos de peso vivo. Uhum. Então, quanto maior for essa relação, menos osso nós temos e mais carne, mais produção de carne. E esses animais, a tendência, quanto maior o AOL, mais ganhador de peso ele é. Uhum. Ou seja, ele consegue terminar e converter comida muito mais rápido do que para construir osso. Porque normalmente, e o Jorge pode falar sobre isso, a gente tinha, de maneira geral, no Brasil, os animais sendo abatidos com 450, 500 quilos. É isso? A média? 500 quilos. 500 quilos, né? Vocês conseguiram colocar 100 quilos a mais, até 200 a mais? No animal, é isso? Não, é nessa faixa de 600 quilos, né? 100 quilos a mais, 100 então. quilos. É que o mercado gourmet tem essa preferência por causa dos tamanhos de corte, Uhum. dos cortes para ficarem homogêneos. Então, normalmente, estaria em torno de 600 quilos. Então, na média, essa carne commodity, o animal é abatida com 500. Vocês conseguiram levar 100 quilos. Pode dizer, Jorge. Weller, só complementando aquele assunto do tirar osso. Ontem, na hora que a gente estava lá na Big Beef, o gerente da loja falou, nossa, me chamou muito atenção no corte com osso, por exemplo, um prime rib, o tamanho do contrafilé. Da peça, né? Da peça. Falei, aí eu expliquei para ele também, esse é o trabalho que a gente faz para diminuir, aumentar a proporção de carne e diminuir a ossatura. A ossatura. E isso é nítido, você bate o olho na peça, você vê a diferença. Eu vou lá confirmar hoje, tá? Isso.
Tanto é que a média do Brasil, nas desossas, em torno de 30%, para dar uma arredondada, é osso. Nesse abate nosso, já estamos com 20%. Então, se você pensar que numa carcaça de 20 arrobas, que são 300 quilos, na mesma carcaça, se você tiver 10% a mais de carne, você tem 30 quilos de carne a mais na mesma carcaça. Olha, é muita coisa. Praticamente um arroba a mais. Uma arroba a mais de carne, na mesma carcaça. E com a arroba 220, né? O que você acha? Isso, né? E fruto do trabalho, porque esse animal comeu menos que o outro, porque para produzir carne demanda também, menos né? energia do que para produzir osso. Fica economicamente mais viável, despende menos alimento. Então a cadeia ganha como um todo. Com certeza. E o consumidor que vai comprar lá o bistecão vai levar mais osso vai levar mais carne no mesmo quilo de bisteca. Maravilha, viu? E realmente, olha, é tão frustrante quando você vai ao mercado, você pede uma carne que você quer comer, tem mais osso do que carne, né, rapaz? É muito frustrante isso, viu? Isso infelizmente é a realidade, né? Em termos de Brasil. Mas isso vem mudando, está mudando, o pessoal começa a entender, né? Não é fácil essa mudança essa quebra de paradigma, né? O que se fala muito é estrutura, tanto é que você vê até em leilões, tudo o pessoal falar, vendendo gado para corte, né? Para confinamento, falar em estrutura do animal. Olha a estrutura desse animal, quando para nós a estrutura tem que ser suficiente para carregar só aquele peso, não mais. Entendi. Ou seja, às vezes é um animal pesado, mas tem muito osso. Na balança é o osso que está pesando. Exatamente. Né? E no rendimento de carcaça, ele não é um animal desejável, né? Exatamente. E você tá fazendo o osso que não vai ser aproveitado para nada. Uhum. Né? Só para botão, né? Exatamente. É lenda, né? É lenda. É lenda esse negócio que faz botão de camisa com osso, né? E o Éder, e você vê como a gente já trabalhou e tem espaço para trabalhar. Você pega a média de rendimento de carcaça no Brasil, é 52, 53. Nós tivemos um animal lá que teve 61% de rendimento de carcaça. Maravilha, hein? Entendeu? Então a gente vê que a gente tem onde trabalhar ainda. Os números mostram isso, né? 61% de carcaça. A média deu 55%. Agora, o mais interessante é o desvio padrão dessas diferenças entre uma carcaça e outra, que estavam em torno de 3%. Qual é a média Brasil? Ou seja, de carcaça? Não. Então, mas a diferença de rendimento de carcaça é muito grande, porque os animais são muito diferentes. Uhum. Dentro desse abate da Birigui, teve 3% só de variação nas carcaças. A média, né, o desvio padrão que a gente chama, é 3%. Ou seja, 3% é quase nada. Você sai aí de 50% para 1,5%, 1% de diferença, basicamente, ou e pouco, de uma carcaça para outra. Deixa eu fazer um comercial aqui para vocês, tá? Vamos lá. Considerando que um produtor rural, um pecuarista está ouvindo a gente e quer também o mesmo padrão, né, dos animais dele para poder colocar no mercado animais com maior rendimento de carcaça. Né? Tem que fazer um trabalho com a Proimagem, de passar aí 2, 3, 4, 5, você falou que até 4 gerações, 3 gerações para chegar no... Não, então, aí não, para fixar algumas características, né, como marmoreio, mas se você ter uma ideia, lá 4 anos só, na verdade, esse abate que aconteceu essa semana é a primeira geração. Então o produtor não precisa passar por esses 4, 5 anos. Aí procura o Jorge, né, do Nelore Birigui, e fala que tem um touro aí que tem essas características, vai ser transmitível para a vacada do pecuarista? Com certeza. Garantido isso? É garantido? Garantido. A herdabilidade é altíssima. Uhum. Então, o trabalho que vocês estão fazendo, se alguém quiser também ir na mesma linha de trabalho com animais com menos ossatura e mais carne, não precisa fazer um trabalho dentro da fazenda dele, começar a fazer 4, 5 anos aí de trabalho de seleção. A aquisição de um touro que já tem essas características já é suficiente. Não só de touro, né? Porque, por exemplo, nós já temos clientes lá da Nelore Birigui, da Proimagem, que utilizam embriões de lá. Como a fazenda, o processo é muito rápido, doadoras de um ano não serão as doadoras do próximo ano, tá? Porque vem a desmama e a gente acredita no que nós fazemos, né? Então,
o que está vindo é melhor. Então, disponibiliza isso para o mercado, pessoas já utilizando desses embriões, e aí o que acontece? Eles vão ficar sempre um ano só atrás do trabalho da Nelore Birigui. Legal, bom, vocês vão ter que voltar outra vez aqui, porque 45 minutos não dá para a gente conversar 0,1% daquilo que a gente gostaria de conversar e falar sobre o trabalho realizado pela Proimagem, né, na questão do melhoramento genético, no genoma, esses assuntos hoje que são bastante recorrentes na pecuária brasileira, que evoluiu muito nos últimos anos, né, e que está, claro, que trazendo uma melhora para o consumidor quando se fala em qualidade, sabor da carne. E a gente quer justamente debater esses temas aqui, apresentar esses assuntos aqui, porque o consumidor come um dia uma carne macia e outro dia não. Né? Quais são os fatores que isso influenciam, né, na produção de carne? Um dos influenciadores é justamente o melhoramento genético, a seleção genética, o uso de tecnologias como ultrassom, a seleção de indivíduos. Isso tudo tem uma influência direta na qualidade da carne que nós consumimos. Gente, muito obrigado. Logo mais, então, lá no Big Beef. Vocês estão indo para lá agora? Lançamento é agora? Já. Viu, Éder? Só um parênteses rapidão. Porque aquilo que você tocou, como são carteiros que transmitem, o touro a campo funciona muito bem, vai caminhar nessa direção, melhoramento usando o touro. Nelore Birigui está de porta aberta para receber quem quiser conhecer nosso projeto. A gente tem venda permanente de touro o ano todo, para quem quiser. E será um prazer quem estiver ouvindo a gente. O site é nelorebirigui.com.br, é isso? O site de vocês? Ou Proimagem? Não, o site é Proimagem, proimagem.com.br. Agora nas redes sociais é Nelore Birigui, né, no Facebook e no Instagram. Ou então e também Proimagem Melhoramento. Legal, se alguém tiver interesse também, tiver dificuldade, me acha lá no Facebook, Éder Campos, que eu passo o telefone do Jorge do Pronto. Maravilha. Obrigado, meus amigos, muito obrigado. Olha, vamos combinar a gente voltar outra vez aí para a gente bater um papo, falar sobre essas técnicas de melhoramento genético que impactam diretamente na carne que nós consumimos. Então, todo mundo agora, Valdir não vai, né? Valdir, agora você não vai lá, né? Tá bom, gente. Um abraço para vocês, muito obrigado, bom final de semana. CBN Agro, com Éder Campos.